Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa. Hoje celebramos o 4º domingo do Advento, o último domingo antes do Natal, e vamos acender as 4 velas como símbolo da nossa caminhada, pondo diante de Deus tudo aquilo que foi o nosso caminhar, de nossa preparação para celebrar este Natal. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Miqueias. Eis o que diz o Senhor: de ti, Belém, Efratá, pequena entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. As suas origens remontam aos tempos de outrora, aos dias mais antigos. Por isso Deus os abandonará, até à altura em que der à luz aquela que há de ser mãe. Então voltará para os filhos de Israel o resto dos seus irmãos. Ele se levantará para apacentar o seu rebanho pelo poder do Senhor, pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus. Viver-se-á em segurança, porque ele será exaltado até aos confins da terra. Ele será a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
eis-me aqui. Eu venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho, dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que eu comece uma vez mais a mencionar a todos os irmãos, o nome dos irmãos, e saudando as famílias destes irmãos que foram partindo na semana de 13 a 19 de dezembro na nossa paróquia. Em 1985, Daniel Cabral. Em 1987, Adelino Souza. Em 1995, António Cordeiro. Em 1998, Leonel da Silva Souza. Em 1998 também, Manuel Silva Amorim. 2001, Elisa da Ponte da Silva. 2001 também Maria Marques de Oliveira. Em 2012, Horácio Sousa Pavão. Em 2019, José Maria Pereira. Recordamos-los com saudade e saudamos as suas famílias neste dia que se aproxima o Natal. Hoje estamos no último domingo do Advento, o quarto domingo, e as 4 velas simbolizam a nossa caminhada. Como sabemos, não sei, mas a grande maioria de nós, quando éramos crianças, não era uma tradição nas nossas paróquias, porque isto é um costume, uma tradição dos países nórdicos da Europa e que nós fomos adotando. E que é um símbolo muito bonito para nos lembrar do nosso caminho, da nossa preparação para o Natal.
E o domingo de hoje, se houvesse alguma palavra que pudesse definir o domingo de hoje, é a palavra sim. Deus encontra-se com a humanidade através do sim daqueles que são fiéis. E as leituras de hoje falam-nos deste sim. Na Epístola aos Hebreus, a segunda leitura que nós acabamos de ouvir, de um modo muito especial, desvela os sentimentos do Filho eterno do Pai no momento da sua encarnação. Jesus diz assim: tu não quiseste vítima nem ofrenda. Aquelas do templo, aquelas vítimas simplesmente rituais, mas formaste-me um corpo. Tu me fizeste humano, deste-me uma natureza humana. Não foram do teu agrado os sacrifícios de animais irracionais, os ritos meramente formais. Por isso eu disse: eis que eu venho, e eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Portanto, partindo da leitura aos Hebreus, o primeiro sim é de Jesus Cristo, que Deus fez um corpo, fê-lo encarnar, para o tornar a vítima eterna. É o primeiro aspecto que nós devemos meditar neste facto, neste domingo. O Filho eterno, igual ao Pai, Deus igual a Deus, luz gerada pela luz, por puro amor, por pura obediência ao Pai, que tanto nos amou, dignou-se fazer-se homem, sem deixar de ser Deus verdadeiro. Ele realmente se tornou homem verdadeiro, em tudo igual a nós, menos no pecado. Mas a grande pergunta é: como pode ser isto? Como é possível? Como é que é possível que um Deus omnipotente se faça igual a nós? Aquela luz assumiu a escuridão de humildade no seio materno. Aquele que abarca o universo foi abarcado pelo útero de uma virgem. Aquele que é a palavra eterna do Pai passou 9 meses no silêncio da gestação. No Evangelho de ontem à tarde, do sábado, dia de Nossa Senhora do Ó, que é uma devoção tão antiga nas nossas culturas, na nossa mentalidade, acompanharmos Nossa Senhora que está para mães, refletindo sobre toda a grandeza do nascer, da preparação para o nascer. Nossa Senhora do Ó, que surgiu esta grande devoção em Espanha, na Diocese de Toledo, que, como sabemos, era a capital de Espanha, e quando os Filipos saíram de Portugal, porque havia naquela época uma grande discussão onde colocar a capital da península, e na altura discutiram ser de Lisboa, mas como perderam a batalha de Aljubarrota, o rei voltou e mudou a capital para Madrid, mais central, mais plano, mas foi em Toledo que surgiu esta devoção de Nossa Senhora do Ó. E na liturgia de ontem, José, da linhagem de Davi, Jesus aparece, por um lado, por José, escolhido por amor, e numa linhagem humana, era humano, da descendência de Davi, e de uma virgem que não era importante. Maria não tinha nenhuma linhagem, era dos pobres, era do povo, dos simples. Como nós olhamos para Maria ainda hoje, a Maria simboliza todos nós, aqueles que não têm linhagem, que não têm valor, que não têm importância. E Jesus assume estas duas linhagens. E é neste sim de Jesus, ao comprometer-se e correndo o risco
de encarnar num corpo humano, este risco, com todas as consequências, como nós sabemos, perseguições, torturas, mortes, Jesus sabia desde o início, porque a condição humana é isto. Olhai no nosso tempo, pode-se discutir tudo, todos os direitos, fala-se todos os direitos, mas ai de quem se atrever a falar do direito a nascer. Não se pode falar do direito a nascer, que é uma discussão que nós temos que refletir sobre isto. Então, mas como é? Numa sociedade onde se fala, toda a gente tem direitos. E às vezes os direitos mais tontos, mais disparatados. Mas não te atrevas a falar do direito a nascer. Não é possível discutir esse assunto. É a sociedade de hoje. É um dos aspectos porque a Igreja Católica é tão perseguida. Pelo menos concedam, paremos um bocadinho e reflitamos sobre o direito a nascer. Como é que não se pode discutir isto? Somos antiquados, não estamos bem com o mundo, desatualizados, somos isto, somos aquilo, tanta coisa que somos. Só queremos o direito para aqueles que refletir sobre o direito a nascer. Que não se fala nisso, nem se pode falar disso. Jesus teve o direito de nascer e sabia porque era Deus. No mundo em que vivemos a mentira, da falsidade, de falsos argumentos, que não é um mundo profundo, é um mundo daquilo que nós ouvimos dizer todos os dias, do politicamente correto. E o que é o politicamente correto? É aquilo que soa bem aos ouvidos de alguns, seja verdade ou mentira, não importa. O que importa é que as palavras que dizemos soem bem aos ouvidos de alguns. É uma sociedade perdida. Jesus nasceu nisto, Jesus sabia disto. E nós temos que ter consciência que vivemos neste mundo onde a aparência vale mais do que a verdade. Aparentar, fazer espetáculo, vale mais que a verdade. E a Igreja Católica, não pode esperar nada que não viu fazer ao seu mestre. Não podemos esperar nada diferente. E quando nós vemos muita gente em nome disto, em nome daquilo, muito convencidos, e às vezes a gente sabe o que isso significa. Sabemos o que isso significa. O mestre sofreu. Portanto, o mestre veio para o nosso mundo, e o seu sim, um Deus grande, que quis fazer como nós, correndo todos os riscos, olhando para a nossa sociedade, sobretudo nos últimos anos, em que quase que é crime, perdoai-me, mas hoje quase que é crime trabalhar, hoje quase que é crime lutar por uma vida melhor, hoje quase que é crime ser correto e justo. Hoje estamos a chegar a um mundo assim. Os maus são aqueles que construíram alguma coisa para si, construíram um futuro, portanto, e correntes completamente disparatadas. Nós vemos, estamos a chegar com a idade, e olhai, tu que trabalhaste, tu que lutaste, tu que tiveste dignidade, que foste correto e te inspiraste nos grandes valores, como São Bento dizia, ora et labora, reza e trabalha. Tu que te inspiraste nesses valores, nos valores da família, nos valores do amor ao próximo, hoje estás fora de moda.
E nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2 anos, é aflitivo. E Jesus nasceu no meio disto e sabia disto. E faz-nos parar e refletir que temos que viver com coragem no nosso mundo. Eu não sei as consequências, não sei o que é que vai ser daqui a 2 anos, não sei o que, mas por este caminho, os maus são os bons. Hoje, na sociedade, aqueles que se atreveram a ser bons, a ser corretos, a ter valor, são os maus. Aqueles que se levantam todos os dias para trabalhar, são os maus. E como foi isto? Como é que nós estamos a deixar fazer isto? Eu tenho dito ultimamente, nós construímos lá atrás aquela coisinha simples, aquele telheiro que faz tanta falta quando nós temos no verão as nossas festas, os convívios, sobretudo para assar as galinhas, etc., como nós dizemos. Neste verão, deitámos para o lixo 6 ou 7 sacos de cama que eu, como jovem, nunca tive, que só usaram uma vez. Vem, dão-lhe não sei onde, dorme uma vez, nós esperamos uma semana e deitamos o saco de cama para o lixo. Que sociedade é que nós estamos a construir? Eu nunca tive um saco de cama. Eu, quando era jovem, queria ir acampar, não tinha um saco de camas daqueles. Eu não estou a condenar quem deu o saco de cama, sei que são as pessoas do governo. Não estou a condenar quem paga taxas. Não estou a condenar. Mas como é que é possível uma sociedade ter alguns que só usam as coisas uma vez? Só usam as coisas uma vez. É o meu testemunho. Doa a quem doer. Mas nós, de verão e agora no fim, uns 6 ou 7 sacos de cama, além de muito mais coisas. E eram novos. Completamente novos. E ai de ti que se abrires a boca. Ai de ti se abrires a boca. E Cristo nasceu para isto. Nós estamos numa sociedade completamente perdida. Já não falamos coisas simples. É um saco de cama, que eu não sei, a grande maioria de vós são homens e mulheres de trabalho, nunca acamparam, não tiveram tempo para isso, e honra-vos seja dada, e graças a Deus, e não desanimem. Você não sei se sabe, é um saco de cama, fecha-se, isola, a pessoa dorme, usa uma vez. É como perdoa. Isto é um bocadinho pelo Ocidente. E muitos amigos da natureza, muitos amigos dos pobres, muitos amigos, e ai de ti. Eu peço aos jovens que vamos parar e vamos refletir. Como é que é possível? Isto é aqui em volta da igreja. Eu não estou a falar por aí. Por aí é outras coisas, é igual ou pior. Mas aqui, naquele telheirozinho, este verão, foram 6 ou 7 sacos de cama que eu, quando era jovem, gostava de ter, que usaram uma vez. Deitaram para o lixo. E o que é que isto vai fazer na nossa sociedade? E ai de ti se abrires a boca. Porque não és solidário, não és amigo, Cristo nasceu no meio disto, destas aldrabices. Não tens o direito de usar uma vez o saco de cama quando outros não têm nada. Eu tenho roupa no meu armário, se calhar até mais do que devia, mas tem muitos anos. E certamente vós também temos roupa com muitos anos. Como é que é possível? E não se poder dizer absolutamente nada.
Cristo nasceu neste mundo e nós temos que ser fortes. Nós temos que ser fortes. Temos que perceber estes fenómenos. Temos que estudá-los. Cada um fecha-se a sua casa e não se interroga. É assim, dizemos nós. É assim. É assim como? Mas é assim porquê? É assim, porquê é que tem que ser assim? Eu não se entende bem isto, mas Jesus nasceu no meio destes mistérios. E nós somos nós agora que temos que responder a este mundo desnorteado, que trocou tudo, que está a querer trocar tudo, que está a querer trocar tudo. E além do sim de Jesus, que nasceu para isto, para vir para este mundo e sabia para onde vinha, eu quando falo dos jovens, que são quase todos jovens, que eu não estou a condená-los. Eu estou a olhar para o saco de cama que eu gostava de ter. Mas há outro sim, que é o de Maria. Maria, diz no Evangelho de hoje, é a mulher do sim. De coração aberto, não entendia tudo, mas disse sim. E hoje no seu sim, ela foi ao encontro, foi ter com quem precisava, com a sua prima Santa Isabel. E é deste sim, estes sims que nos animam, que nos fazem pensar, fazem refletir que a vida tem sentido. Tanto desânimo. Mesmo nas nossas famílias portuguesas, esta semana telefonou-me uma senhora para rezarmos no terço, de longe, bastante longe, tem o filho desaparecido. Meteu-se no caminho da droga e desaparece. É família, um drama. Não sabe onde está, já contactaram a polícia, não aparece, até tem vergonha, tem muita vergonha, e nós precisamos continuar a dizer o sim e vir à rua. A culpa não é desta sociedade, que se foi preparando assim, e temos que estar unidos. Eu repito isto muitas vezes, quando nós chegámos aqui, na imigração, o juntarmos-nos, o estarmos a conviver, fazermos festas, dava-nos força e poder. Mas houve um trabalho para nos afastarmos, com muitos argumentos. O argumento do modernismo, o argumento que isto que era para fechar e que tínhamos que ir para as outras paróquias, o argumento que tínhamos que ter outros lugares, vários argumentos. Só que hoje as famílias, muitas famílias, vivem angustiadas, vivem sem sentido e envergonhados. Não foi para isto que lutaram, não foi para isto que se esforçaram. E nós precisávamos e precisamos nos unir. Nós, sobretudo, eu falo para nós portugueses, nós também não recebemos exemplos nenhuns de unidade de Portugal. Aquilo é uma confusão. Aquilo é uma autêntica confusão e com objetivos. E preparado. Mas nós, como povo, devemos proteger-nos. E há muitos que saíram da igreja, têm muitas acusações a fazer aos da igreja. Mas eu não faço acusações, nem nós podemos fazer acusações. Só gostaríamos que parassem e refletissem no que está a acontecer, incluindo em muitas famílias nossas portuguesas. A separação não nos trouxe nada de bom. Trouxe angústia, medo do futuro, incerteza. E é disto que Maria, no seu sim, também tinha incerteza, insegurança, mas disse sim, e nunca fugiu à realidade.
E o terceiro aspecto, olhai como Deus opera. Havia cidades grandes, havia cidades muito importantes, e vai escolher um pequeno povoado, sem importância nenhuma, fora dos critérios humanos, fora de tudo. E é esse povoado que diz sim, que recebe o Filho do Salvador. São os critérios de Deus diferentes dos nossos. Ontem, alguém, para terminar, na década de 80, era perigoso ir a Nova Iorque. Ninguém andava a pé naquele parque bonito que lá existe. Ninguém. Nós mais velhos lembramos disto. E os portugueses que vivem lá sabem disto. Era um sítio perigoso. E depois houve regras e tornou-se um centro turístico. Mas com este esquema que está-se a gerar, está-se a tornar outra vez a mesma coisa. E uma cidade enorme, não foi em Nova Iorque que Jesus nasceu, foi num povoado pequenino. E nós devemos ter honra e gosto de onde vimos, aquilo que somos. Olhai em Nova Iorque. Nova Iorque. Na década de 80, toda a gente recorda. Depois houve estes anos que se foi fazendo um trabalho, houve uma lei lá, Nova Iorque, que as pessoas não sabem, que era a lei da janela, onde aparecesse uma janela partida, tinha que se recuperar logo no dia a seguir, porque a janela partida chamava crime, chamava gente sem bons princípios, e recuperava-se logo. E recuperou. E nós hoje estamos a voltar a isto, a voltar àquilo que nós vemos, e temos que pensar, sobretudo nós mais velhos, temos um testemunho para contar. E nós temos muitos imigrantes na zona de Nova Iorque e sabem disto. E sabem que agora estão com medo de passar no mesmo parque. O parque está a voltar aos mesmos princípios. Mas aquilo que nós cristãos temos que acreditar, nós não somos o mal do mundo, por muito que nos culpem. Nós não somos. Mas muitas das coisas que andam por aí e se dizem por aí, e esta tentativa de tirar Deus, o que é que se pretende? O que é que se pretende de construir? Então, que o sim de Jesus Cristo para encarnar, o sim de Maria, o sim de um pequeno povoado que procurou acolher o Filho de Deus, nos anime e que nos ajude a procurar aquilo que são os verdadeiros valores e não temos medo de falar das coisas, dizer aos mais novos. Eu, por exemplo, esta coisa de Nova Iorque, é preciso dizer aos mais novos. Olha que nos anos 80 ninguém se atrevia a passar no parque e depois, 90, 2000, toda a gente que ia em Nova Iorque tinha gosto. E agora está a voltar ao contrário. E porquê? Quais são as razões? Isto é preciso ser dito. E Jesus nasceu num pequeno povoado que disse sim a Jesus e disse sim aos valores. E nós também vamos ficando agora durante uns tempos cada vez menos, mas acreditamos que Jesus Cristo, Deus, não sai da história. Jesus Cristo não nos abandonou. Deus não nos abandona. Temos que ser fortes e temos, sobretudo, que saber de onde viemos, por onde passamos e onde estamos e por que estamos aqui. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial. Caríssimos irmãos, elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que nos veio trazer a paz, e roguemos pela Igreja e pelos homens, dizendo: Vinde, Senhor Jesus. Pelo Papa e pelos bispos do mundo inteiro, para que, meditando na atitude de Maria, como ela era, sirvam a Deus nos que precisam, oremos, irmãos. Pelos povos que há muito estão em guerra, para que as tréguas do Natal façam nascer as condições de uma paz justa, oremos, irmãos. Pelos doentes, os pobres e isolados, para que encontrem nesta festa do Natal, que reconheçam a sua dignidade, oremos, irmãos. Pelos que se encontram longe dos seus lares, e por todos os que trabalham no estrangeiro, para que voltem com saúde às suas casas, oremos, irmãos. Pelas famílias de cada um de nós, pelas mães que mais trabalham nestes dias, para que todos sirvam o Senhor com alegria, oremos, irmãos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar e santificai-os com o mesmo Espírito, que pelo poder de sua graça fecundou o seio da Virgem Santa Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram. A Virgem Mãe esperou com inefável amor. João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e cujos nomes temos guardados no nosso coração e pronunciamos, pertenceram à nossa comunidade e às nossas famílias. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Tendo recebido neste sacramento o penhor da redenção eterna, nós vos pedimos, Senhor, quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação, tanto mais cresce em nós o fervor, para celebrarmos dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta semana é a semana de Natal. Na próxima sexta-feira, dia 24 de dezembro, nós teremos às 4h30 missa em inglês, aqui com o seu Padre Leo Berne, às 4h30 da tarde, portanto, no dia 24. E à meia-noite teremos, sobretudo para quem está em casa, porque muita gente está com receio de sair por causa da situação em que nos encontramos com a pandemia, e eu peço que continuemos com cuidado mesmo à saída, demos as distâncias, não nos aproximemos, podemos colaborar dessa maneira. E, portanto, a missa do Galo, tradicional do Galo, será à meia-noite, mas, portanto, a igreja estará aberta, mas eu coloquei à meia-noite porque está em tempo de rezarmos, em tempo de pensarmos. É um sacrifício para aqueles que vierem, mas também, sobretudo, aqueles que nos acompanham em casa, para que estejamos unidos em oração também nesta noite de Natal, neste tempo de pandemia. E no domingo, no dia de Natal, sábado, a missa de Natal às 9h30 e depois às 11 horas a missa em inglês. No domingo, portanto, são três dias. No domingo, igual, a missa às 9h30 em português, em inglês, e depois às 6 da tarde ao domingo. Será a oportunidade para nos dividirmos e podermos estar uns com os outros. A quem nos acompanha, muito obrigado por nos acompanhar, e agradecemos que se inscrevam e que estejam connosco durante esta semana, sobretudo na oração do terço. Não tenhamos vergonha de rezar, não tenhamos vergonha de estar unidos em oração, mesmo em casa, porque e que difundam o terço e as orações, porque há muitas pessoas que fomos caindo no hábito de não rezar e de usarmos mal os sacramentos, de refletirmos mal, e estamos muito enraizados com o mundo, que está completamente desnorteado, que muitas das coisas que nós dê para onde der, nós não podemos dizer sim a este mundo assim. Nós não podemos pactuar. O cristão não pode, custa o que custar. Alguns serão mártires, e os mártires vão chegar em força no futuro. Mas não podemos, porque ser fiéis ao Cristo que nasce, a Maria que disse sim, e ao projeto de Deus. Deus não abandonou a história. Os homens é que abandonaram Deus. Deus não abandonou a história, o tempo e o mundo. E é esta consciência que nós devemos viver agora por tempo de Natal. Desejo a todos bom domingo, agradecendo também a quem está a fazer o take-out, que é um trabalho muito grande, e a colaboração. Portanto, a todos muito obrigado. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.